A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado, vamos continuar nossa formação litúrgica com a temática da liturgia da palavra. Números 57, 58, 59 da Instrução Geral do Missal Romano. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abre-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Houve um tempo que se fazia muito isso, mas principalmente nas celebrações ordinárias, ou seja, naquelas celebrações do domingo, da semana, que é a celebração normal da comunidade, a celebração do dia, essas leituras não devem ser trocadas de forma alguma. Claro que há ocasiões em que exigem leituras específicas, como por exemplo o casamento, Ezequias e outras. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão. É necessário que a gente tenha o zelo, o cuidado, primeiro de ter o livro litúrgico para as leituras, que é o lecionário. Segundo, que esse lecionário esteja de fato na mesa da palavra ou do ambão, que o ambão não seja um depósito de coisas. Às vezes se faz um ambão com uma espécie de gavetas para guardar tudo quanto. E não é essa a função do ambão, mas que ele tenha a dignidade, inclusive a mesma dignidade do altar, para que de fato ele possa ser assim, o suporte sagrado para o livro sagrado. Por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. As leituras sejam mais proclamadas pelo leitor, o evangelho, porém, seja anunciado pelo diácono ou, na ausência desse, pelo sacerdote. Na falta do diácono ou do sacerdote, o próprio sacerdote celebrante proclama o evangelho. Igualmente, na falta de outro leitor idôneo, o sacerdote celebrante proferirá também as demais leituras. Mas o ideal é que a gente trabalhe os leitores de nossas comunidades para que, de fato, essa distribuição de ministérios não venha gerar acúmulo. Porém, não devemos pegar leituras de qualquer forma, mas que estes sejam realmente preparados e, como prevê, até instituídos para tal função. Depois de cada leitura, quem a leu profere a aclamação e o povo reunido por sua resposta presta honra à palavra de Deus, acolhida com fé e com ânimo agradecido. Vejam, no programa passado a gente falava um pouco do uso do microfone nesse instante.
E quando termina-se uma das leituras, é proclamado Palavra do Senhor. E o próprio leitor, que está fazendo a vez de Deus, que anuncia esta palavra, deve esperar com júbilo, com alegria, a mesma alegria que ele proclamou, a resposta da sua assembleia. Graças a Deus. A proclamação do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra. A própria liturgia ensina que se lhe deve manifestar a maior veneração, uma vez que a cerca mais do que as outras leituras, de honra especial, tanto por parte do ministro delegado para anunciá-lo, que se prepara pela bênção ou oração, como por parte dos fiéis, que pelas aclamações reconhecem e professam que o Cristo está presente e lhes fala, e que ouvem de pé a leitura ou ainda pelos sinais de veneração prestados ao evangeliário. Importante esse zelo, esse cuidado que nós devemos ter sempre, essa disposição interior consciente para as leituras de fato na liturgia da palavra, em qualquer que seja a celebração, sobretudo a missa. Daí nós vamos ter o Salmo responsorial. A primeira leitura segue-se o Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra, constituindo-se grande importância no rol da liturgia, por favorecer a meditação da palavra de Deus. O Salmo responsorial corresponda a cada leitura e normalmente seja tomado do lecionário. De preferência, o Salmo responsorial será cantado. Nenhum salmo foi composto, previsto para ser lido, mas cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Assim, o salmista, o cantor do salmo, deve cantar do ambão. Profere os versículos do salmo, enquanto toda a assembleia escuta sentada, geralmente participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Mas, para que o povo possa mais facilmente recitar ou cantar o refrão, é necessário que essa mesma assembleia faça antes a vivência. Os salmos foram escolhidos, alguns textos de refrões, para facilitar essa participação da assembleia. Eis a importância da gente investir no salmista e no salmo, para que a força do canto, a força do salmo, ajude a nossa assembleia a entrar muito mais na proposta orante da liturgia da palavra. Deus fala na primeira leitura, geralmente do Antigo Testamento, e o povo, a assembleia celebrante, responde com o salmo responsorial. Lembrar mais uma vez, quando se vai proferir as leituras, pelo amor de Deus, não vamos dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então, não vamos dizer também primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura. Parece simples a recomendação que a gente alerta que nós estamos fazendo, mas infelizmente ainda acontece. Não é previsto dizer boa noite, boa tarde, bom dia. Não é previsto dizer primeira leitura, segunda leitura, o salmo responsorial. É previsto você dizer o que está lá,
leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, e começa o texto. E no Salmo sequer precisa dizer que vai cantar o Salmo. Já começa cantando o refrão para que a Assembleia responda e você dá continuidade, para que não haja uma quebra entre a leitura e o Salmo, e nem tampouco entre o Salmo e a segunda leitura, que vai se aproximar. Vamos investir, vamos estudar, vamos levar a sério a liturgia da palavra, para que ela possa sim nos colocar muito mais dentro do mistério pascal de Cristo que estamos celebrando. Depois a gente continua. Inspirai, Senhor, as nossas ações. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra